Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sextou, sexta-feira. Na verdade, não é que sextou, né? É porque é quinta-feira hoje, mas como amanhã é feriado, então dizemos que sextou. Tô trazendo esse vídeo rápido aqui pro final da quinta-feira sobre o fato relevante da compra do XPML lá no Pátio Higienópolis. E eu tinha, quando eu soltei o vídeo do XPML, no dia saiu o fato relevante. Eu fiquei pensando se valeria a pena eu trazer esse vídeo antes ou trazer na próxima análise, mas eu acho que vale a pena trazer antes, até porque a gente precisa atualizar as questões da alavancagem. Mas antes disso, e eu falei isso bastante no vídeo do. Agora eu não lembro qual foi o vídeo. Acho que foi no próprio vídeo do XPML. A gente já sabe como que tá a alavancagem do fundo. Isso é público e notório. A gente foca muito na alavancagem e esquece de falar do principal, que é falar do shopping. E aqui, essa primeira parte, a gente vai falar sobre esse fato relevante, sobre essa compra. Cara, que compra! Que compra, sim, de tirar o chapéu mesmo, é um baita de um ativo. É um baita de um ativo, uma baita de uma compra. E assim, a XP tá de parabéns nesta compra. É claro que a gente vai daqui a pouco falar sobre a questão do aumento da alavancagem. Mas, assim, em termos de compra, é espetacular. Então vamos para o fato relevante primeiro. Então a gente está falando que saiu. Deixa eu pegar aqui, saiu. Dia 14, hoje é dia 17, então saiu há 3 dias aí, que a XP, inclusive no vídeo do XPML, eu tinha comentado que estava tendo essa questão dessa compra aí do XPML com o Iguatemi, que é o controlador do shopping Pátio Higienópolis, e só que como não tinha fato relevante nenhum, eu não queria falar sobre isso, mas tudo estava levando a crer que isso ia acontecer. Então anunciando aqui a compra o fundo comprou uma participação de 10,04% do Pátio Higienópolis, que é um baita no shopping, um baita no shopping. O valor total da negociação, 243 milhões, sendo pagos, primeiro, 170 milhões na vista, ou seja, naquelas nossas contas, esses 170 milhões vão entrar, eu já vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Uma parcela de 36 milhões daqui a um ano, e depois mais 36 milhões daqui a 2 anos. Então, o fundo ele paga, aumenta a disponibilidade, a necessidade de disponibilidade no curto prazo em 170 milhões. Mas, pessoal, a gente está falando eles consideram, né, e a gente, pelo mercado, considera um trophy asset, ou seja, é um troféu. É um baita de um shopping, é um baita do shopping. Aqui a questão das algumas fotinhos aqui. O shopping tem quase 35 mil metros quadrados de ABL, 287 lojas. E aqui a gestora está estimando aí um yield de aproximadamente 11%. Nos próximos 12 meses. Por causa do pagamento, ainda tem a questão dos próximos pagamentos, né? Mais 2 anos aí de pagamento de 36 milhões cada um. O fundo entra aqui na participação, então eu até fiz umas anotações aqui. O portfólio do XPML passa para 26 shoppings, área bruta. Agora a área de shoppings, a área própria, né, vai para 327 mil. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente vai falar primeiro sobre o ativo e, de fato, antes de falar sobre isso, a compra dessa parcela à vista, ela vai ser, na verdade, vai sair o dinheiro do fundo, mas ele não está comprando a participação diretamente do shopping. Ele está comprando um CRI, ou seja, um CRI conversível. Na verdade, o que é? O XPML ele empresta o dinheiro e pega um CRI. Ele é praticamente a compra de um CRI que o XPML fez. Ele comprou um CRI de 170 milhões e ele vai ser remunerado. É como se o XPML estivesse emprestando esse dinheiro para o shopping, digamos. Ele está emprestando esse dinheiro e ele vai ser remunerado no CRI conforme o NOI caixa do ativo, ou seja, a remuneração é em função do NOI caixa. E o que acontece? Esse CRI é conversível, ou seja, o CRI ele vai se o fundo, a gente só não sabe a questão do prazo, né? O quanto tempo isso vai demorar. Mas esse CRI conversível, na verdade, o fundo ele vai converter esse valor na participação que ele vai ter no shopping. Então, vai entrar no ativo do XPML, não o imóvel, e sim na parte de CRI. Como ele já tem
duas posições de CRI de conversível também, vai entrar como uma posição de CRI, não vai entrar como posição de ativo, de imóvel, vai entrar como uma posição no ativo em CRI, porque é um CRI conversível, ou seja, ele pode, aí eu não sei o quanto tempo isso pode acontecer, depois ele transforma esse CRI, essa participação em participação dele. É basicamente isso que vai acontecer. Então, em termos de caixa, obviamente, o fundo está tirando 170 milhões que ele vai tirar daquelas disponibilidades dele para pagar esse ativo, e em vez de ele comprar a participação, como eu falei, ele compra o CRI. Então esse CRI, em determinado tempo, ele vai se transformar, o XPML transforma esse CRI em participação no fundo, é como se fosse a compra direta no shopping, só que é uma maneira alternativa aí que foi encontrada. Mas para efeito prático, nada muda. É como se ele estivesse comprando a participação deste ativo. Por outro lado, é que entra aquilo que a gente descontou. Ele conversou nos últimos vídeos sobre a questão da alavancagem. Ele pode, se ele quiser, vender esse CRI. E aí ele não tem mais a participação no shopping. E é muito mais fácil vender o CRI do que vender o shopping, tá? Então esse é um ponto. Então, não está comprando diretamente, mas como se fosse a participação no shopping. E aí, pessoal, antes disso, eu queria mostrar para vocês a questão aqui do shopping, né, o Pátio de Higienópolis, como a gente viu lá, é 335 mil metros de ABL, 287 lojas. Pessoal, aí eu peguei alguns dados aqui na parte de cálculos, e para a gente poder chegar, porque assim, o que a gente tem de notícia é que o NOI por metro quadrado desse shopping, ele é muito mais alto do que a média do setor. E pegando os dados aqui, eu me assustei um pouco, porque de fato é muito alto. Fazendo as contas, somando a parte de aluguel mínimo, overage, locação temporária e parte de estacionamento, que tem nos demonstrativos lá do Iguatemi, a gente está falando, pessoal, de praticamente R$350 por metro quadrado. É um colosso de resultado. É muita coisa. Depois eu preciso estudar, para o próximo vídeo eu vou ver se eu consigo achar mais dados para até confirmar isso, mas de fato o que a gente tem visto de notícia é que o NOI desse shopping por metro quadrado é muito acima dos pares. Então se de fato essa informação tiver procedente, é uma baita de uma compra. É uma baita de uma compra. Tá? Então, pessoal, vamos agora para a gente falar. Então a gente já entendeu a compra, na minha visão, um tiro certeiro do XPML. Tiro certeiro em termos de compra. Mas vamos falar sobre a questão da alavancagem, como que ela vai ficar. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, essa aqui é aquela cena que está no relatório, no último relatório. 648 milhões. Pessoal, eu só estou pegando até 2025 porque é o que mais assusta os cotistas, é essa disponibilidade, o que o fundo vai precisar fazer até o final do ano para poder pagar a alavancagem que ele tem nesse final de ano. Então, isso aqui é o que o relatório mostra. 648 milhões de caixa, somando posição de disponibilidade, mais a posição de fundo imobiliário, isso aqui sem considerar aqueles 66 milhões que ele se desfez de fundo imobiliário para poder... Então, provavelmente essa disponibilidade está maior hoje. Então, 63 milhões do Jundiaí, 630 milhões da terceira parcela do SNI, do SYN, que vence no final do ano, mais 17 milhões do Praias Belas, daria os 62 milhões lá que eles colocam no relatório. Porém, a gente sabe que não é bem assim, e aqui eu já atualizei na minha visão qual que é o cenário hoje que o fundo vai ter de desencaixe para o final do ano. 66 milhões do Jundiaí, aqui lembra que, se vocês lembrarem do vídeo que eu fiz, aqui ó, tá 63 e aqui tá 66, por quê? Essa parcela é corrigida pelo IPCA. No caso da terceira parcela da SNY, eu coloquei 730 milhões, porque é um valor, se vocês pegarem no fato relevante, essa compra foi feita em junho ou julho de 2024. Até o final do ano, até o final que é o pagamento dessa parcela é em dezembro agora de 25, ela é corrigida pelo CDI. Então, e tá lá que é 529 alguma coisa a parcela. Então 630 mais 629, então é 630 mais ou menos. Então, fazendo umas contas rápidas, sem exigir muito de juros compostos, eu coloquei aqui mais 100 milhões. Se vocês fizerem no GPT, coloquem no GPT, faz 630 milhões, supondo aí um CDI médio de 12% ao ano, vocês vão chegar mais ou menos a 730 milhões. Que seria o valor atualizado. Mais 17 milhões do Praias Belas. Esses 100 milhões aqui é um chute meu,
que é aquela parte do desenvolvimento do FL Shops, que eles não colocaram em lugar nenhum, só informam lá embaixo do relatório gerencial, lá quando eles falam do passivo, que tem esse desembolso que é o desenvolvimento, só que eles não colocam o quanto que já foi gasto. Então eu estimei aí 100 milhões para 2025. Mais 170 milhões da compra do CRI, do Pátio Higienópolis, e mais 24 milhões mais 24 milhões da amortização, o que daria um desencaixe faltando para o XPML 459 milhões. Ou seja, vai estar batendo muito com aquilo que eu falei. Só que a questão é a seguinte, pessoal, teve um inscrito no canal que ele falou sobre um fato relevante da SYN, sobre uma antecipação que a SYN fez ele fez uma antecipação desse recebível aqui. E aí, deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês verem, deixa eu voltar aqui, que foi esse fato aqui que saiu, aonde eles fizeram uma cessão dos direitos, esse aqui é um fato relevante da SYN, eles fizeram uma antecipação desse recebimento que eles vão fazer do XPML de 590 milhões. E aí eles falam, equivalente ao valor atualizado da parcela final até esta data, descontando 1,32% no período antecipado. E isso aqui me gerou uma certa dúvida, porque se os 590 milhões não daria... O que eu estou querendo dizer? Para acho que ficar mais fácil o entendimento. Se esse é o valor que foi descontado para trazer a valor presente, esse valor que eles receberam, não daria só os 590 milhões, considerando que a parcela está sendo reajustada a praticamente 12% ao ano. Ela estaria sendo reajustada a 6, 7% ao ano para dar esse valor aqui. Por isso que aí esse inscrito falou que o que está sendo mostrado lá no relatório gerencial, esses 630 milhões, seria o valor já atualizado da dívida. O que eu não acho que é. Aqui eu tô achando que tem um pênalti que a SYN teve em relação à antecipação do recebível. É algo que ficou confuso para mim, então eu tô na dúvida se isso de fato, o valor que está mostrando no relatório do XPML, os 630 milhões, já é o valor atualizado da dívida, o que não procede porque não tem muita lógica, porque o valor, e se a gente for ver, deixa eu abrir e pegar o relatório gerencial, porque para vocês verem aqui, peraí, XPML 11, só para mostrar o fato relevante para vocês, porque no fato relevante mostra o valor da dívida. Quer ver? Aqui, ó. A gente pegar aqui, ó, nesse quadro aqui, se a gente entrar aqui, ó, 630, olha só, é esse aqui, ó. É essa parcela aqui, ó, 629 milhões em dezembro de 25, corrigida pelo CDI. Então, e a partir da terceira parcela, ou seja, esse 629 está sendo corrigido pelo CDI desde, se a gente for pegar aqui, quando que foi assinado? Desde 27 de junho, desde julho do ano passado. Então, pessoal, por isso que eu estou falando que não bate aquele valor. Para mim, esse valor está corrigido. Então, acho que a única explicação para esse valor aqui é um pênalti que a SYN teve, e de fato aquele valor de 630 tem que ser atualizado pelo CDI, que é o que o XPML vai pagar. E aí, pessoal, a única coisa que eu fiz no slide, eu só troquei aqui para 630 caso esse valor seja de fato o valor corrigido. E aí cairia para 359 milhões, tá? Então, pessoal, assim, é só para a gente fechar isso, e aí a questão de pagar isso, mesmo assim, pessoal, mesmo que seja que 459 milhões que o fundo tem que gerar, isso eu também estou considerando que são 100 milhões de desembolso para o FL. Se for menos, é menos que ele tem. Então, o fundo ele tem lá as disponibilidades e tem ele teria que fazer um CRI que seja de 500 milhões ou 500, 600 milhões, o que dá 10% do fundo. Então, continua sendo uma alavancagem baixíssima para pagar agora. É claro que ele tem os outros pagamentos aqui do... Cadê o relatório gerencial? Eu acabei fechando. E aí no próximo relatório, no próximo mês, eu vou trazer, na próxima análise, eu vou trazer o gráfico aqui que eu coloquei, atualizado, tá? Com os pagamentos até 2027. Pra gente fazer as contas direitinho, e até porque nessa questão aqui, provavelmente não tô mostrando aqui, né? Provavelmente aqui vai ter a entrada dos 66 milhões, eu não sei se eles já vão ter considerado o pagamento desse CRI, a entrada desse CRI, e talvez se eles tragam esse CRI para cá,
né? Porque eles podem trazer esse CRI para cá, eu não sei, como disponibilidade, embora o fundo não seja interessante. Isso eu até comentei no vídeo passado, a posição que ele tem de CRI conversível hoje não seria interessante ele transformar em caixa, porque ele perde a participação nos ativos. Então, mas de qualquer maneira, pessoal, eu ainda considero uma situação muito confortável para o XPML, muito confortável, não vejo problema nenhum, zero problema. Ele vai, até o final do ano, vai endereçar isso, vai endereçar. Inclusive, no próprio fato relevante, tem deixa eu colocar aqui, tem um vídeo da gestão do XPML, do XP. Claro que a gente tem sempre que ter um certo pé atrás, né, que a gente sabe, né. Se vocês entrarem nesse link aqui, tem um vídeo da XP falando sobre... Oi, pessoal, aqui falando sobre... Quer ver? Eles até aqui, Piatini. nesse ponto aqui, ó. O XPMOL tem caixa para fazer o pagamento dessa parcela à vista e a necessidade de caixa que o fundo tem, que já vem sendo informada e avisada ao mercado, vai ser um pouco majorada em função desse cheque que a gente está pagando agora. Não deixe de consultar as mídias. Então, é isso. Eles já colocam, falando aqui que de fato vai majorar, mas eles têm, assim, eu sinceramente, pessoal, eu vejo que tá muito tranquilo, tá? Por mais que tenha sido feito um carnaval aí em cima, e a gente tem que acompanhar de perto mesmo, e aqui tá, a crítica sempre respeitosa, né? Se você não concorda, não invista no XPML, acho que é tão simples assim. Agora, você cotista tem que acompanhar, mas eu falando assim, eu tô muito tranquilo com essa questão da alavancagem, do que o fundo vai ter que fazer. E é isso, pessoal. Vamos acompanhar, vamos ver como é que o fundo vai, quais são as alternativas. Espero que no próximo mês ele já traga essa questão no relatório já atualizado, com a questão da saída desses, como é que ele vai apresentar esses 170 milhões desse CRI, se ele vai entrar como um ativo, vai entrar como a disponibilidade, a gente vai precisar ver, precisamos aguardar e vamos esperar o informe mensal para a gente poder ver direitinho. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.